começo com o nosso tema, adesão ao tratamento. O que a Organização Mundial de Saúde chama de adesão ao tratamento? Significa a medida com que o comportamento de uma pessoa, como é que eu me comporto, corresponde às recomendações de um profissional de saúde. Então, o profissional de saúde dá as orientações do ponto de vista dietético, nutricional, farmacológico, se posiciona, e como é que eu, paciente, vou entender e ter uma adesão ao tratamento e cumprir com o que vai ser me proposto de tratamento. Aí sim a gente vai estar conversando sobre adesão ao tratamento. Em primeiro lugar, eu acho que vocês viram a complexidade da doença inflamatória intestinal. Então, eu preciso entender quem é o paciente que está ali no meu consultório, na minha frente, às vezes já com o diagnóstico, às vezes sem ainda um diagnóstico. O que eu quero com esse meu paciente? E ele tem que entender o meu raciocínio. Então, o que eu quero? Eu quero a mucosa cicatrizada. O que é isso? A doutora Raquel mostrou para vocês que depois de todo aquele desequilíbrio da microbiota, da barreira, a gente tem uma inflamação no intestino, forma úlceras no intestino, feridinhas no intestino. O que a gente quer? A gente quer que isso tudo fique cicatrizado e a gente muda o curso dessa doença. Isso vai ser uma mágica, é uma química que vai incluir o que eu vou escolher de tratamento, em que estágio que está essa doença. É um paciente que chega no meu consultório, olha, doutora, eu tive o diagnóstico de retocolite Crohn há 6 meses atrás, há 1 ano, há 10, há 20, doutora. Esses dias eu vi uma paciente e me disse, doutora, eu tenho 50 anos de diagnóstico da doença de Crohn. Eu disse, mas meus parabéns, a senhora vai me dar uma aula dessa doença. Quem vai aprender hoje sou eu. Então, vocês veem que estágio da doença, o perfil do doente, como a Raquel mostrou, que muda, pode ter manifestação na boca, nos olhos, na pele, pode ser no intestino delgado, no intestino grosso. Não é uma receita de bolo que a gente vai botar tudo no liquidificador e vai sair um bolo maravilhoso. A gente tem que ter essa visão ampla, quem é o meu paciente, aonde que está a doença dele, que sintoma que ele tem. Aí sim, eu vou escolher. Eu vou escolher uma terapia para esse meu paciente, e aí começa o meu enorme papel de falar uma linguagem que vocês entendam da gravidade ou não, às vezes a doença é leve, mas o que eu estou pensando e o que eu vou te sugerir de tratamento. No momento que vocês saem do meu consultório, e a vida de vocês começa na rua, ali é a consciência de vocês da adesão ao tratamento. Eu entendi. Eu vou seguir passo a passo, porque a gente sabe que tem metas desse tratamento. Que nem o filme que a Júlia mostrou. Ou a gente fica assistindo uma televisão num sofá e não faz nada, ou vai para a luta. Bota uma bonita maquiagem, vai fazer ginástica, vai se alimentar bem, vai trabalhar, vai tomar o remédio, e a vida que segue. É assim que tem que ser. Então, vocês veem que isso é adesão ao tratamento. E a Júlia falou muito na jornada. Na jornada é isto, é uma longa jornada, é uma doença desafiadora, não tenho a menor dúvida. Começa com o início dos sintomas, explique para o profissional como é que era antes o seu intestino, como é que é agora, a importância de um correto diagnóstico, identificar pacientes com potencial de gravidade da doença, tratamento individualizado. A Raquel falou isso, vocês vão ver que cada paciente, se vocês hoje convidarem, turma, vamos nos reunir 10 pacientes com Crohn na sala A e 10 pacientes com retocolite na sala B. Vocês vão ver que nenhum paciente vai ter exatamente o mesmo tratamento, porque o tratamento tem que ser individualizado. E a gente tem que acompanhar, a gente tem que ir a médico, a gente tem que fazer exame, e a gente tem que saber as metas da doença. Aí chega o carrinho do supermercado com o nosso presente, que se chama adesão ao tratamento. Fazendo tudo correto, a vida volta a ficar colorida, a vida volta que nem o filme da Júlia, e aí sim a gente busca essa completa remissão. O que é isso? É sem dor, sem diarreia,
se alimentando normalmente, viajando, namorando, indo à festa e tomando seu remédio. Bom, a vida como ela é. E vocês veem que o paciente, às vezes, que tem a doença inflamatória intestinal, isso é um artigo mais antigo, mas é exatamente, eu sempre trago, porque é isto que o paciente chega no meu consultório, quais são as angústias, quais são os medos, e às vezes qual é o problema? Às vezes o medo toma tanto conta da doença, que o paciente vai fazer essas 10, 15 perguntas no consultório médico, e você sabe o que acontece? Ele fica com tanto medo que ele não consegue nem adesão ao tratamento, porque o medo toma conta do seu emocional. Então, esse medo tem que ser mostrado para o médico, e o médico tem que ajudar o paciente a diminuir um pouquinho esse medo. Porque o medo começa com as perguntas: doutora, eu vou conseguir ter uma vida normal? Doutora, eu vou conseguir estudar, trabalhar, e vou conseguir casar, ter uma família? Doutora, e se eu quiser ter filho? Será que eu posso, tendo essa doença, que eu nem sei dizer o nome dela? Eu vou poder ter filho? E esse meu filho, doutora, ele vai herdar a minha doença? E alguma hora eu vou precisar de cirurgia. Ah, não. Se eu precisar a bolsinha, estou fora, doutora. Eu nem consulto mais. E câncer, doutora? Será que eu tenho algum risco tendo essa doença de ter câncer? E, doutora, eu vou tomar remédio uma vez só, né? Uma semaninha só e a doença não vai mais voltar. Eu nunca mais vou ter crise, né, doutora? Eu trato agora, mas eu não quero ficar tomando remédio o resto da minha vida. E os efeitos colaterais? Ah, eu não vou tomar. Ah, não. Se tiver algum efeito colateral, tô fora. Eu não vou tomar. E eu vou parar também. Posso parar? Vocês estão vendo? Gente, é uma luta. É uma luta contra a doença. Ah, eu vou parar os remédios, doutor. Estou fora. É ruim de engolir, eu não encontrei, é caro, o SUS faltou, pegou fogo, a minha casa queimou todos os remédios, queimou todos os exames. Então, vocês veem que essa angústia vai tomando conta da doença. E como é que eu vou saber se algum dia eu vou melhorar? Existe cura? Tem pesquisa sobre novos remédios? Se a gente tiver todo esse monstro na cabeça da gente, não sendo corretamente respondido, entendido, se empoderado da sua doença, buscar uma por uma dessas respostas, aonde? No grupo de pacientes, que eu acho fundamental, com os médicos, com a equipe que trata, com os outros pacientes. Olha a sua colega do lado numa reunião. Ela engravidou com 2 filhos, a vida que segue. Então, é muito importante a gente sair desta onda do medo, de todos esses questionamentos que são completamente adequados, e, aos poucos, a gente acalmar o nosso pensamento dessas dúvidas. E aí, sim, a gente vai ter uma adesão ao tratamento. E aí, sim, a gente vai sair dessa zona de inércia do medo. Porque nós temos que entender o que o médico, né, o que eu quero de vocês. Eu quero uma mucosa cicatrizada, eu quero uma remissão sustentada. O que é isso? É ficar longo tempo sem ter nada da doença. Eu quero fazer uma colônia e ver só a cicatriz, como a Raquel mostrou, exames de sangue normal, esses nomes PCR, VSG, calprotectina, tudo baixinho. Isso que eu quero. E vocês? Olha ali, que medo! Eu vou ficar escondido. Eu só não quero ter dor, doutora. Eu não quero ver sangue cada vez que eu evacuar. Eu não quero ir toda hora no banheiro, que eu tenho que sair para trabalhar e volto e saio de novo e volto. Doutora, eu não quero estar numa reunião e pedir licença para ir na toalete. Eu não quero estar num restaurante me divertindo com meus amigos e daqui a pouco, não só um pouquinho, que eu vou ter que dar uma saidinha. Ah, doutora, eu não quero, na hora que está todo mundo comendo e bebendo, dizer, não, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Eu quero que o remédio seja de baixo custo, né, doutora? Que tenha na farmácia popular, principalmente assim, fácil de achar, e que eu nunca vou precisar de cirurgia. Isso é mentira. Aí a gente vai estar mentindo para a gente. E isso só aumenta o medo. E isso só aumenta o enorme problema, que é zero de adesão ao tratamento. É zero. Porque eu vou para este lado todo e esqueço da realidade, da responsabilidade e de assumir
que a doença é minha, está nas minhas mãos a maneira que eu vou conduzir essa doença. E para isso dar certo, eu só acredito numa boa relação médico-paciente, com uma equipe multidisciplinar de acolhimento. Vamos conversar com a psicóloga, com a nutricionista, com a assistente social, com a psiquiatra, com a professora de yoga, de meditação, de leitura, bons hábitos de vida, vamos se distrair, vamos ter um médico parceiro da gente, quem sabe um cirurgião que nos explique bem se eu precisar ser operada, uma enfermeira que me dê um acolhimento quando eu chego numa clínica de infusão morrendo de medo, quem não tem medo? Então, se a gente se protege, vamos dizer assim, dessa doença, com uma boa adesão ao tratamento, escolhe uma equipe legal, não gostou de uma que está, não fica ali, procura outra. Existem milhares de opções de profissionais aí dispostos a ajudar vocês, mas vocês têm que identificar aquele profissional que realmente está parceiro de vocês. E aí sim a gente vai pegar a caneta, como está ali em cima, escrever no receituário qual é o seu tratamento, e aí nós vamos ter o ponto da adesão do tratamento. O que o paciente entendeu, o que ele sabe da doença dele e o que ele assumiu de sua responsabilidade. Essa doença é minha, eu vou encarar, eu vou me tratar e eu vou melhorar. E o nome disto é adesão ao tratamento. Mas é muito complexo. A gente tem que ter, então, essa equipe multidisciplinar, muitas vezes, tem que sim saber dos fatores socioeconômicos, tem que saber, lidamos com uma doença cara, exames caros, remédios caros, que hoje a gente sabe que tem a rede SUS, a gente tem vários aprovados na Conitec, vai ter ao longo desse curso da Júlia outras informações sobre isso, e eu tenho que saber posicionar o meu paciente nesse círculo, os fatores relacionados ao minha receituário do tratamento e os fatores relacionados de quem está na minha frente, que paciente que está na minha frente. O que ele está entendendo que eu estou explicando da doença? Então, é o fator paciente, médico e a doença. Tudo tem que estar em completo equilíbrio, porque senão não vai dar certo. Vocês veem que interessante, tem vários trabalhos sobre adesão ao tratamento. Não é a troco de nada que nós estamos conversando sobre isso. Tem um estudo americano super interessante que eles englobam a doença em geral, o paciente que sai do consultório médico com uma receita médica de comprimidos, por exemplo, sei lá, hipertensão, diabetes, vamos falar em doenças mais comuns populacionais. Hipertensão. Você sabe quantos vão até a farmácia e compram o remédio? Aí, nessa largada inicial, 70% só, 30%, opa, tô fora, nem compram o remédio. Então, vocês veem, falando de doença inflamatória intestinal, que cada um sabe onde é que esse calo do sapato aperta. Esse é um trabalho feito de retocolite, que eles viram quais são os fatores associados que o paciente não toma o comprimido. Nós estamos falando de comprimido, para vocês devem conhecer, mesalazina, sulfasalazina, comprimido que ele engole. Então, quais são os critérios associados a não tomar o comprimido? Parece pacientes mais jovens, com o diagnóstico só que tem inflamação no colo à esquerda, doença de curta duração e que logo melhora, opa, estou fora, não vou tomar mais. O paciente que trabalha muito, ele não tem tempo, ele esquece. Quando toma mais de 4 medicações, ele vai tomar a medicação que ele mais tem medo da doença. E, às vezes, se o hábito intestinal volta a ficar normal, ele não tem dor, ele não tem sangue, ele não tem diarreia, é o primeiro remédio que ele esquece. Parece que sexo masculino tem pior adesão ao tratamento. Quando ele não concorda com o médico, é óbvio que ele não vai tomar o remédio, ele acha que o médico está errado, que aquela doença não é dele, é da vizinha. Para quem eu vou tomar, gente? O cara errou, né? Solteiros e várias tomadas durante o dia. Isso, a vida é bem isso, né? Quando a gente tem que tomar de 6 em 6 horas, a gente vai bem no primeiro ou no segundo dia. Depois, no terceiro, putz, esqueci de tomar a dose do meio-dia.
E uns outros fatores muito relacionados também à não adesão é negar a doença, né? Eu acho que isso é fundamental. É negar. Não, isso aí está errado, essa minha doença aí foi embora, é nervosismo, é por causa do vestibular, que eu estou com dor de barriga, então, é negar a doença, é esquecer, é achar que quando está tudo bem pode parar, e ela vai voltar, gente, só para vocês saberem. O abandono do tratamento, a recidiva da doença, quando está certa a doença, 100% é a recidiva da doença. A falta de ter equipe, um apoio legal, familiar, profissional, falta de informação médica, não pensa que eu estou defendendo a bandeira da adesão ao tratamento e me posicionando como médica. A gente vê muitos profissionais que não dão a menor explicação para o paciente, inclusive orientar, depois que passar, pode parar o seu remédio. É claro, o custo, nós estamos falando às vezes de medicações de alto custo. Vamos tentar adaptar a dose mais fácil possível, com a menor tomadas por dia, conversar sobre os efeitos adversos de cada medicação, o impacto no cotidiano desse paciente, e quanto menor comprimido, menor é a chance de não adesão. E por quê, né? Então, vocês veem que tudo tem milhares de trabalhos. A Organização Mundial da Saúde, isso não estou falando de doença inflamatória intestinal, tem inúmeros trabalhos de adesão ao tratamento. Por que que ocorre tanta falência nesse tema? Por quê? Porque os pacientes não têm a devida informação do tratamento. Eu acho isso me pega bem. Por isso que está aí o trabalho da Lende, por isso que está aí o trabalho de vocês. Então, a falta de informação correta sobre o seu tratamento, falta de comunicação, falta de entendimento da doença. E muitas vezes os pacientes no grupo, assistindo o curso, por exemplo, o curso do navegador Alende. Gente, o paciente que participa disso, ele volta num consultório médico dando aula para o médico sobre a tua doença e dando aula sobre a adesão ao tratamento. Precisamos entender os problemas econômicos, nós estamos num período dificílimo do Brasil, dificílimo de conseguir os remédios, e a gente tem que estar cada vez mais unido para brigar com o SUS, para brigar com a Conitec, para ter todos os remédios que tem disponíveis, aprovados na Anvisa, que tenham nos nossos protocolos de retocolite e Crohn. Essa é a luta da ABCD, já faço aqui o convite para todos o ano que vem, vamos para Brasília, vamos brigar, precisamos ter esses remédios no rol dos remédios, tanto da ANS, que é os planos de saúde, quanto na rede SUS. Precisamos entender se o paciente faz outro tratamento concomitante, para ele não escolher um tipo de tratamento. Lembrar do esquecimento, sim, pode esquecer, mas vamos botar lembrete no banheiro, no celular, vamos dar dica de lembretes. A resistência individual, vamos quebrar isso. Eu não tomo remédio, não quero fazer. Tem que quebrar isso. E então vocês veem que isso é um trabalho árduo, é um árduo trabalho. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que são pontos fundamentais. Não negar a doença, entender da doença, se empoderar da doença, está aí o curso que vocês estão fazendo, se preocupar, sim, com os gastos, com a evolução, com a consulta médica, se existem obstáculos, vamos procurar quebrar essa barreira dos obstáculos e buscar soluções. Eu sempre digo que a gente pode acordar de manhã e só falar de problema, do trânsito, do calor, do frio, da sinaleira, do barulho. Opa, eu vou me acordar zen, eu vou tomar meu remédio, eu vou escutar uma música legal, eu vou fazer essa minha vida ficar boa. Porque o ruim a gente tem, que é a doença. Mas a gente consegue, sim, fazer ela ficar boa quando a gente quer, quando a gente busca isso. E acho que se a gente não faz o tratamento, a gente já acorda chateado. Puxa, não estou fazendo tratamento, está voltando o sintoma, não estou a fim de ir no médico. Gente, isso só vai ladeira abaixo, porque daí isso só vai piorando. Então, eu acho que isso a gente tem que se conscientizar e entender. Por quê? Porque vocês são o protagonista da sua história. Como é que era antigamente? Eu acho super legal isso aqui, eu conto isso porque eu acho que eu passei por essa fase. Antigamente a gente tomava banho para ir no médico, a gente chegava na frente do doutor com maior respeito, ambos, né? Ambos, não pense não, e
O médico era soberano, o que ele mandava fazer, mas nem para vizinho a gente comentava o tratamento. Chegava na farmácia, comprava e fazia o seu tratamento. Como é que é hoje? Hoje, muitas vezes, com tantas fontes de informações, a Alessandra fala muito das fake news, vocês botam no Google doença de Crohn, gente, vai sair operado com uma bolsa de ostomia, tô fora. Então, hoje, muitas vezes, o que acontece? Este conhecimento exagerado de informações, muitas vezes não adequadas, e de até sites mal intencionados, sem nenhum embasamento técnico, faz com que aquela opinião que ele viu sozinho de madrugada numa rede da internet, ele vai acreditar muito mais naquilo do que na consulta do seu médico. Então, isso é uma outra barreira hoje. Que bom que existe a correta informação, mas tem que saber sites adequados, informações corretas, grupos corretos. Tem um trabalho americano feito que, bacana esse trabalho, que eles entraram em redes de pacientes. Eram médicos, técnicos, eram enfermeiras que conheciam a doença inflamatória intestinal, eram diferentes especialidades, assim, não era só médico. E eles começaram a participar de grupos de pacientes nos Estados Unidos, principalmente de WhatsApp. E eles, no final do dia, eles tomavam nota das conversas. Olha que interessante isso. O que no grupo realmente ajudava os pacientes e o que no grupo, quantos por cento tinha de notícia ruim no grupo de WhatsApp de pacientes? Gente, 80% era notícia ruim. Isso é assustador. Tu sai desse grupo. Minha sogra morreu porque tomou remédio. Cuidado, este remédio vai dar câncer. Fulano está hospitalizado. Então, eram grupos, na verdade, que botavam mais para baixo o paciente e eles passavam a acreditar mais no grupo do que na informação que o profissional de saúde, cientificamente embasado, tinha para dar essas informações. Então, vocês imaginam o curto-circuito que dá na cabeça. Eu vou acreditar em quem? No grupo de WhatsApp? No que eu li na internet? Ou no meu doutor? Ha! E aí, isso é um dos fatores de não adesão ao tratamento também. E para isso tem a nossa enorme responsabilidade médica, que é explicar para o paciente, e é um tema que se chama decisão compartilhada. Aí, eu fazendo isso no meu consultório, eu vou ter, sim, um paciente com uma ótima adesão ao tratamento. Eu tenho que mostrar o que é a doença, com gráfico, com tabela, com foto, com vídeo, orientar o paciente a ir para o grupo. Eu digo para os meus pacientes no consultório, entra no site da ABCD, www.abcd.org, vocês vão ter revistas, vocês vão ter informações. Entre no grupo da DI, da Lende, dos grupos que tiverem na sua região, participa de reuniões, vocês vão ver que vocês vão se empoderando da sua doença. E isso a gente vai perdendo o medo. O medo é enorme com o desconhecido. O medo fica enorme quando a gente não toma o remédio certo. Cada dia que a gente acorda, a gente vai ter medo. Sabe que não tomou, sabe que não foi no dia da infusão, sabe que não fez os exames. Medou, sabe que a doença vai voltar. Então, esse alinhamento da proposta terapêutica faz parte da preferência do paciente, do entendimento da doença e do momento que a gente está da doença. Está em crise? Está fora da crise? O que a gente vai fazer para a manutenção dessa doença não voltar? Fazer consultas seriadas, exames seriados, medicações seriadas. Isso vai acalmando a gente. E aí vai entendendo por que, Júlia, que eu escolhi para ti este tratamento. Por isso, por isso, por isso. Ah, tá bem, doutora, mas se não, vamos de novo, por isso, por isso, por isso. E entender que a gente está conversando até o momento de uma doença incurável, mas que o tratamento faz com que, sim, a doença cicatrize e os pacientes conseguem ter uma vida absolutamente normal, independente da doença. Mas, para isso, eu preciso ter, sim, uma decisão compartilhada. E por que os pacientes não querem? Que isso significa não adesão ao tratamento.
não aderente ao tratamento? Porque ele não tem interesse na doença, ele não quer saber, ele não quer participar de grupo, ele acha que é a mãe é que tem que ver o remédio, ele não aceita o diagnóstico, ele acha que o médico está errado, ele não me tratou bem, ele não fez exame bem, vocês estão vendo só o ruim, né? O ruim é uma barbada de achar. Ele vai para o site da internet, ele lê o que não precisa tratar, que isso vai passar, que isso é só o nervosismo, ele acha que os sintomas vão desaparecer sozinho, ou se ele tomar uma semana só de remédio, ele não quer saber da evolução. Ah, não, estou fora, não quero saber. E muitas vezes o baixo nível intelectual faça com que a gente tenha que usar, sim, uma linguagem acessível para esse nosso paciente entender, porque senão o caminho da não adesão está aí. E vocês veem esse trabalho do ABCD, eu mostro nós, os médicos, como é que nós estamos manejando com essa doença. Então, isso é uma pergunta que nós fizemos numa enquete da jornada do paciente no ABCD, da satisfação depois que o paciente sai de uma consulta médica. O paciente tem a sensação que não discutiu assuntos importantes da sua doença, da sua evolução com o especialista que ele está consultando. Olha que assustadora é essa estatística. 60% dos pacientes saem insatisfeitos de uma consulta médica. E, por incrível que pareça, essa pesquisa ficou aberta na internet, que vocês todos me ajudaram a fazer. A maioria dos pacientes tinha um plano privado de saúde. A gente não está falando aqui em pacientes do SUS. Planos privados de saúde, 60% saem insatisfeitos da consulta médica com a sensação de que não discutiu as coisas importantes. Vocês acham que esse paciente vai ter adesão ao tratamento? Não vai ter. E vocês acham que isso é Brasil? Não, isso é mundo. Esse é um trabalho agora, de 2022, com a maior craque que eu acho, que é a Maria Abreu, de Miami, com um grupo de peso, gente, multidisciplinar que eles fizeram, vários centros nos Estados Unidos, fizeram uma revisão sistemática espetacular, e nos Estados Unidos esse trabalho mostra que os pacientes querem, sim, mais informação sobre a sua doença, mais informação sobre decisão compartilhada, conhecer mais o tratamento que ele vai fazer, conhecer quais são os sintomas realmente da sua doença, a gravidade da sua doença. E que precisa, nós não estamos falando do Brasil, hein? Mais pesquisas para ajudar essa expectativa do paciente, do médico, da doença, na qualidade do atendimento prestado aos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, aqui eu encerro a minha apresentação, querendo mostrar para vocês que é fundamental a adesão ao tratamento. O paciente bem tratado, ele vai ter uma vida completamente normal. E, para isso, é muito importante esta equipe multidisciplinar, ou mesmo o seu médico, uma boa relação médico-paciente. Conversa com o teu médico sobre a tua vida, teus desejos, tuas dúvidas, que doença é essa, quais são os riscos que eu tenho, e se eu tomar o remédio, doutor, como que vai ser a minha vida? E aí, sim, eu tenho certeza de uma correta adesão ao tratamento. Muitíssimo obrigado, enorme prazer estar aqui, porque este trabalho de vocês faz parte deste complexo dessa doença e da adesão ao tratamento. Um beijo enorme para vocês.